Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor Jesus, amém? Hoje é a nossa aula de número 6. Tudo indica e é para ser já a nossa última aula desse módulo, né? Porque já foram 6 aulas e a gente tem só mais um módulo para encerrar o ano, né? Aquele nosso planejamento, né? De pegar o outro e encerrar o ano, um módulo, para começar o ano um módulo novo, porque senão vai ficar quebrado, né? E aí, para ser o último módulo, o nosso máximo é 6, né? E a gente tem muita coisa para ver. E eu peço a compreensão dos irmãos, das irmãs, para que a gente possa ser dinâmico, didático e objetivo, tá? Hoje nós vamos iniciar, nós estamos ainda no capítulo do período tribulacional, é o capítulo 4 do nosso material, está lá na página 34. Página 34. Nós, durante todos esses dias, nós vimos sobre... Qual é aqui? Preciso cuidar. Vou usar aquele método do gráfico, né? Nós já vimos aqui de cima, certo? E aí hoje a gente vai ver aqui de baixo, tá? Vou até fazer diferente. Eu vou... fazer daqui, mais pra cá. E aí aqui. Uma casinha aqui. Dá pra saber que é uma casinha, né? Não é só uma casa não, viu? Mas só pra gente tentar entender. Pronto, aqui. Vamos ver se as irmãs ainda lembram. Na visão pré-tribulacionista. O que acontece aqui? Né? O arrebatamento da igreja, né? É a aparição de Cristo nas nuvens, vindo aqui nos ares e levando a igreja. A igreja vem para cá. Passa aqui 7 anos, né? E depois desce. Essa descida aqui, quem é que vem? Quem? Cristo com a igreja, né? É a noiva, né? É a noiva. Aí, enquanto aqui no céu, aqui em cima, aconteceu o tribunal dos galardões e as bodas do Cordeiro, vou botar aqui assim, tribunal, e aqui, bodas. Aqui na terra está acontecendo o quê? Isso. Exatamente. Aí está acontecendo aqui na terra a tribulação, né? Aí essa tribulação, ela é dividida de 3,5 e 3,5. Não é assim? Exato. 3 anos e meio, primeiro é de falsa paz e depois é de grande tribulação, né? Aqui, vou botar aqui um G, grande tribulação. Pronto. Nós já vimos que aqui no meio, o anticristo, ele vai fazer um pacto com as pessoas que ficarem do arrebatamento
a fazer um pacto, uma aliança de 7 anos. Mas na metade ele vai quebrar esse pacto, vai romper. E quando ele romper, aí ele vai se declarar, e vai querer sentar no trono, no lugar santo, querendo ser Deus, parecendo ser Deus, buscando adoração como se fosse Deus e se voltando contra tudo que se chama Deus. Aí, nesse período aqui, de 3 anos e meio de grande tribulação, é onde começam o cumprimento, a abertura dos selos, né? Aí, nós já falamos na aula passada sobre a abertura dos selos, e hoje nós vamos começar sobre as trombetas, tá? Sobre as trombetas. É para ser bem objetivo. Nas trombetas, está lá na página 39, certo? Aí diz aqui, existe grande divergência de opiniões a respeito da interpretação destas trombetas. São trombetas de juízo. Existem os que interpretam com severa literalidade, enquanto outros as consideram simbolicamente. Ou seja, tem uns que dizem que é literal, são trombeta tocando, outros são simbólicos. E a sombra da interpretação simbólica é realmente grande. Observa-se que as 4 primeiras trombetas são separadas dos últimos juízos, e estes são chamados de ais. Né? São os ais. As 4, né? Aqui, as 4 primeiras. Vou botar aqui. Não vai ter espaço, mas eu vou tentar colocar aqui dentro de vermelho. Botar aqui a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Elas são consideradas como ai, ou os ai. Porque é o que vai dizer no texto, né? Ai daquele, ai, são os ais. Aí vamos lá, Apocalipse 8, versículo 7. No meio da semana tribulacional, começa a ascensão dos grandes poderes militares em aliança. A trombeta aqui representa um juízo que cai sobre a terra e mata 1/3 de seus habitantes. Então aqui nós estamos no contexto de interpretação do toque das trombetas de forma simbólica. Tá? Então, simbolicamente, tipo assim, o tocar da trombeta aqui serão acontecimentos. Entendeu? Não é assim, tocou a primeira. Pode até ser que toque, mas esse toque vai ser no mundo espiritual. E aí virão os acontecimentos. Hã? E ouvir, né? Começou a primeira, né? Isso aí é lá, né? No começo? Que é a 7ª. Não é literal, né? Assim. Acaba ficando, é comum, né? Mas os irmãos lembram da aula passada que a gente explicou que na visão pré-tribulacionista, a 7ª trombeta, que é a última, né? A 7ª trombeta, ela é como sendo esse período inteiro. Assim, porque aqui as irmãs entendem que esse período aqui todinho de 7 anos é concernente a uma semana, na visão de Daniel, né? A 70ª semana de Daniel. Então é concernente a uma. Então é como se fosse assim, um toque da trombeta aqui de forma universal, pegando o período inteiro daquela semana. Então, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, 52, ele vai falar sobre ante o soar da última trombeta. Os mortos ressuscitarão primeiro e os vivos serão transformados, né? Em um corpo incorruptível. Pronto, então é ante o soar dessa última trombeta. Por quê? Porque ela vai estar no contexto geral, né, amplo daquela semana. Porém, as trombetas 1, 2, 3, 4, 5, 6 até a 6 períodos dentro da semana. Dentro dela, assim, fracionado. Só para entender assim, de forma simbólica. Aí a gente vai passando aqui por essas trombetas, uma por uma. Na primeira, vai dizer que foi acendido os grandes poderes militares em aliança.
A trombeta aqui representa um juízo que cai sobre a terra e mata 1/3 de seus habitantes. Ou seja, muita gente vai morrer aqui, né? É uma guerra, né? Aí a segunda trombeta, Apocalipse 8, versículos 8 e 9, que vai falar sobre os reinos que são destruídos, trazendo morte. Aqui a trombeta representa um juízo que cai sobre o mar e novamente mata 1/3 de seus habitantes. Acredita-se que aqui a terra possa representar a Palestina e o mar representa as nações. Então vem outras duas representatividades, né? O mar, a terra como a Palestina e o mar, as nações. A terceira trombeta é Apocalipse 8, versículo 10 e 11, que fala sobre um grande líder que surgirá. Este líder, na terceira trombeta, este líder é chamado aqui de besta, certo? É a besta. Que cadê? Na terceira trombeta aqui. Isso. A besta. Aqui, a trombeta que representa o juiz que cai sobre os rios e fontes de água. Esses são usados nas Escrituras como fonte de vida espiritual. E isso pode referir-se ao juízo sobre aqueles de quem a água viva é retirada pelo fato de terem crido na mentira. Então, aqui lá ele traz a referência aqui de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 11. Abre aí, por gentileza. 2 Tessalonicenses 2, 11. Enquanto abre aí a 2 Tessalonicenses 2, 11, eu vou ler a quarta trombeta, que dá continuidade aqui, que é Apocalipse 8, versículo 12 e 13, que diz assim: a ascensão da besta provocará a destruição de governos e autoridades. Ou seja, a besta que foi emergida lá, ela vai provocar a destruição de governos e autoridades. A trombeta aqui é o juízo sobre o sol, a lua e as estrelas. Estes representam os poderes governamentais e podem indicar o juízo de Deus sobre os líderes mundiais. Pesado, né? Tipo assim, a ira de Deus caindo na terra, no céu, no mar, toda parte. 2 Tessalonicenses 2:11. Porque assim, a gente sabe que tudo é permissão de Deus, né? Tem um jargãozinho que eu tenho usado durante o curso, que eu aprendi recentemente da parte de Deus, que Deus ele está no controle de tudo, né? Está no controle de tudo. Então ele está no controle tanto das coisas certas quanto das coisas erradas. Por incrível que pareça, as coisas que a gente tem como deu errado, Deus está no controle, né? Deus está no controle. Ah, irmão, mas deu errado, né? Para ter dado isso aí. Deus sabe. Deus sabe. Sim. Tem o seu motivo, né? Ele tem o seu motivo. Mas sempre tem uma lição para nós. Sempre. E nunca é para nossa destruição. Nossa, que eu falo assim, do crente que está firme com Deus, né? Nunca é para nossa destruição. Nunca. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Entendeu? Não tem. Então, assim, sempre é uma lição. Sempre é lição. Isso aqui é uma concepção, né? Concepção que eu tenho. Então, assim, na terceira trombeta, a gente vê que Deus permitirá o espírito do engano, né? A mentira sair espalhando e o povo acreditando, né? E aí aqui nessa terceira trombeta, ele diz assim, um grande líder surgirá, a besta. Então ela vai ser como o espírito do engano aqui. A trombeta aqui representa o juízo que cai sobre os rios e fontes de água. Esses são usados nas Escrituras como fonte de vida espiritual. E isso pode referir-se ao juízo sobre aqueles de quem a água viva é retirada pelo fato de terem crido na mentira. Então eles vão crer na mentira e a verdade vai ser retirada, né? Então aqui a terceira trombeta, nesse cumprimento dela, o cumprimento do soar da terceira trombeta será a besta, ou seja, um grande líder pregando a mentira e retirando a verdade.
A gente vê hoje acontecer muita coisa assim, né? Por exemplo, hoje em dia, falar a verdade parece que está ofendendo as pessoas, né? E a mentira, as pessoas acham graça e relevam, né? E às vezes até acredita, apoia e defende e leva na descontração. E a verdade é crime. Falar a verdade é crime agora, né? A gente está vivendo esses tempos assim. Claro que isso nem se compara com o tocar da terceira trombeta e nem da quarta, que nem se compara. Nós estamos só vivendo o princípio, né? O início do fim, né? Como os sinais, tá? Só os sinais. Aí vem a quarta trombeta, que a gente já viu, né? Que é a ascensão da besta, provocará a destruição de governos e autoridades. E aí vem a quinta trombeta. Aí Apocalipse capítulo 9, versículo do 1 até o 12. Haverá uma grande movimentação militar neste período. Os exércitos da Confederação do Norte invadem a Terra Santa, ou seja, lá em Israel, né? Primeiro ai, aqui o cenário retrata um indivíduo fortalecido pelo inferno que pode lançar sobre a Terra tormentos de dimensões sem precedentes. Ou seja, um personagem poderoso, que tem poder e vai manifestar o poder naquele período. Um ser. Aí diz que, em geral, se aceita que não se trata de gafanhotos literais, pois não se alimentam como gafanhotos normais. Porque tem as pragas, né? Mas será um personagem, como ele menciona aqui, com muito poder de destruição. Na sexta trombeta, ele vai tratar como sendo o segundo ai. Deixa eu ver aqui, falou aqui no começo. Observa-se que as... Pronto, os ais aqui eu marquei como sendo a primeira, segunda, terceira e quarta, mas os ais é a quinta, sexta e sétima, né? Não são as primeiras. Ele diz aqui no começo, observa-se que as 4 primeiras trombetas são separadas dos últimos juízos. E estes últimos juízos, né, são chamados de ais. Então os ais não são o primeiro, segundo, terceiro e quarto, é o quinto, sexto e sétimo, tá? Só recapitular aqui. Ajeitar aqui. Começa no quinto. Na quinta trombeta, aliás, né? Para ser considerado ai. Quinta, sexta e sétima. Ai. A quinta trombeta é o primeiro ai, que é um ser que invade a Terra Santa, gerando destruição. A sexta trombeta, Apocalipse 9, do versículo 13 ao 19, e os governos gentílicos competirão por uma posição de poder, o que causará grande destruição, é o segundo ai, ou seja, os governos brigando entre si e um vai destruir o outro, então vai causar outra grande destruição. Aqui no cenário aparece um grande exército liderado para marchar com força destrutiva sobre a face da terra. Provavelmente podem ser 2 grandes exércitos em marcha contra Israel, que destruirão 1/3 da população mundial. Visto que a arma de Satanás contra Israel é a Confederação do Norte, ela pode ser apresentada pela quinta trombeta, e a guerra entre os gentios pode ser representada pela sexta trombeta. Aqui, os sensacionalistas vão dizer que é a guerra de 2 grandes potências que estão se levantando. Quer dizer, o mundo já sabe que elas são potências e já sabe que elas são contra Israel. As 2 grandes hoje da nossa atualidade é a China e a Rússia. Essas duas são as 2 grandes potências que têm sua magnitude, seu armamento bélico gigantesco, global, e que são contra Israel. Os Estados Unidos também é uma potência, equiparada a elas e tudo, só que não é contra Israel. Já é em defesa de Israel.
Então perceba que tem aqui duas potências, ele vai mencionar aqui, isso são sensacionalistas, tá? Aí vai trazer como sendo essa possibilidade. E isso, quando estiver acontecendo, será o tocar da sexta trombeta. E aí ele faz esse paralelo, dizendo que pode ser a quinta trombeta também. A quinta trombeta, que é uma guerra entre os gentios. E a sexta trombeta é a guerra contra Israel. E vem a sétima trombeta, no capítulo 11, versículo 15, que é os poderes gentílicos atingirão o clímax com o segundo advento de Cristo. E aí ele traz aqui o final do segundo advento, né? O primeiro advento, quer dizer, a segunda parte do segundo advento. Porque a primeira parte do segundo advento é o arrebatamento. E aí vem a segunda parte, finalizando, a volta com grande poder e grande glória. E aí, simbolicamente, é o terceiro ai. Aqui, o cenário escatológico prepara o retorno de Cristo à terra e a subsequente destruição de todos os poderes hostis na conclusão do plano do Armagedon. Tá? É Armagedon. Fechou? As trombetas? Então, trombetas, no âmbito simbólico, são acontecimentos. Pode ser que toque, né? Pode ser que toque lá no céu. Ninguém vai ouvir, só vai ver acontecer as coisas, né? Isso é no contexto simbólico. E no contexto literal, é tocando mesmo, a pessoa tocando e ouvindo. Né? Só que aí, a gente não encontra no texto sagrado falando sobre tocar e a pessoa ouvir. Tipo, Paulo fala da sétima trombeta, né, tocando. Ele fala a sétima trombeta. E ante o soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão. Eu não disse assim, perceba, se os mortos vão ouvir para ressuscitar, então, como os mortos ouvirão? Se é um tocar sonoro, literal. O morto não escuta, né? Entendeu? Daí a gente pode pensar ante. Não é antes, é ante. Ante é mediante. Entendeu? É mediante ela. Tocou, acordou. Tocou, transformou. Entendeu? Não é, muito bem observado, né? Não é antes, não. Né? É mediante. Acontecendo, é assim, piscar de olhos. São acontecimentos, tá? Agora vamos para as taças. Do grego fialis. O calor, né? O barulho, né? Fica um eco, né? Aí atrapalha a audição. Mas se não ouvir bem, aí me fala, que aí eu repito. Viu? As taças agora. As taças parecem abranger um período muito breve, no final da tribulação, imediatamente anterior ao segundo advento de Cristo. Estas taças parecem fazer referência particular aos incrédulos. Então, as taças estão mais voltadas a quem? Aos incrédulos, né? São aos cristãos desviados que não subiram no arrebatamento? São contra os judeus? É contra os incrédulos. Uma vez que experimentam uma ira especial de Deus. Lá em Apocalipse 16, do versículo 9 ao 11, vai trazer detalhes sobre este acontecimento e tem referência especial para quem? Para a besta e os seus seguidores. Está lá no versículo 2 do capítulo 16. Abre aí, por gentileza, para eu te conferir. Apocalipse 16, verso 2. Aí vamos lá. Primeira taça, que está lá no versículo 2, né? Primeira taça, leia aí. 16, 2. Primeira taça. Pois é, foi como se fosse uma doença, né? Aqueles que receberam a marca da besta na testa, né? Diz. É na testa que eu falei, não? Só a marca da besta, né?
Só a marca, não fala teste, não, é só a marca. Aqueles receberam a marca da besta, receberam a ferida, né? Foram feridos. Abriram-se feridas, né? Aí diz assim: aqui a taça é derramada sobre a terra, como aconteceu na primeira trombeta. Deus derrama a sua ira sobre os adoradores da besta. Então é Deus irado, né? Abriram-se. 16:2. Apocalipse 16:2. Não? Como é que tá lá da irmã? Mesma coisa. Chaga. Tá certo. Isso. Maligno ainda mais, né? Pronto. Duas coisas, né? As pessoas que receberam o sinal da besta e adoravam a sua imagem, né? Duas coisas. Aí foi aberto feridas neles, né? Primeira taça. Segunda taça é o versículo 3. Já deixa aberto aí para ler o versículo 3. Como na segunda trombeta é derramada sobre o mar. O resultado deste juízo é a morte espiritual. O mar torna-se morto, como o sangue de um homem morto. O que diz o versículo 3? Então, derramou a taça no mar e matou todo o ser vivente dali, né? Uma terceira taça, veja que é só tragédia, né? O que escapar da terra morre no mar, não escapa no mar. O que estiver no céu morre também. Esses dias eu estava vendo um bilionário, foi um trilionário, sei lá, ele comprou uma ilha bem longe, assim, bem isolada, e cavou ela e está construindo tipo um bunker e um palácio embaixo. Ele está prevendo o Armagedon e vai se refugiar lá. E lá ele fez como se fosse uma estrutura assim, de indústria e de shopping, para ele viver lá dentro. Ele, a família, todo dia. Muita inocência, né? A Bíblia aqui está mostrando que não escapa de canto nenhum. O que da terra que escapar for para o mar, no mar também ele morre. O que for para cima também, até a luz, o sol, as estrelas. É muita inocência. Pensa que com dinheiro ele consegue escapar da ira de Deus, né? Não tem como escapar da ira de Deus. É forte. Vai escapar disso aqui é a ira do povo contra eles. Permissão de Deus. Meu amigo, é complicado. E pior que não, nem todos, viu? Ainda tem muitos que vão se perder. Mas assim, é cruel, Aí vamos lá, terceira taça, versículo 4 até o versículo 7. Leia aí, por gentileza. Do 4 até o 7. Trouxe a King James? Não? Vai. Tá vendo aí? Nem o anjo que está responsável pelos rios, pelo mar, que derrama o sangue lá, ele condena essa ação de Deus. Ele diz, sim, Deus justo. Tu é justo, né? Ele sabe que aquela ira de Deus é por um motivo. E justo ainda mais, né? Legal, né?
Assim, que o mundo diz assim, que Deus é esse que mata um inocente, que mata a pessoa, que permite. Aí a pessoa fala, não, Deus não matou não, Deus permitiu. E que Deus é esse que permite uma tragédia dessa, entendeu? Mas não olha a transgressão que a pessoa comete contra Deus. O pecado na narina de Deus fede. Para nós é cheiroso, é atraente. Para Deus não, fede, é repugnante. Entendeu? Aí o tanto que a gente peca contra Deus e Deus só suportando, aí a pessoa depois acha que não fez nada. Sendo que fez e foi muito. A dívida está alta e ela nem sabe. Né? Correndo juro ainda mais. Tem palavras, obras e pensamentos. A gente estudou ontem no discipulado. Ontem no discipulado a gente estudou isso aí. Sobre palavras, obras e pensamentos. Sangue dos santos. Né? Então na terceira taça vai ser derramada nos rios. E aí Deus conversa com o anjo responsável pelos rios e os mares. Né? E ele é quem derrama sangue lá, ou seja, morte. Depois, na terceira taça, como a terceira trombeta é derramada nos rios e fontes de água que perdem o seu poder de nutrir, satisfazer ou manter a vida, isto parece referir-se à impossibilidade de encontrar vida para os seguidores da besta. Aqui ele fala trombeta, mas ele faz o paralelo, né? A taça com o tocar da trombeta, né? Porque perceba que são atos parecidos e praticamente simultâneos. A trombeta tocando, destruição, guerra. A taça derramando, morte. Entendeu? Sequência, combinadinha aí. É um combo, né? Um combo da ação da ira de Deus. A quarta taça é o versículo 8 e o 9. Leia aí, por gentileza. Olha só, a quarta taça, ela foi derramada de modo a afetar o quê? O sol. Igualzinho a trombeta lá, né? Como ele fala aqui. Como a quarta trombeta cai sobre o sol, nesse caso é retratado o indivíduo, pois João se refere ao sol como ele. Isto deve dizer respeito ao juízo de Deus, que impõe cegueira aos seguidores da besta. E no caso da taça, como está escrito no versículo 8 e 9, vai dizer que o sol vai aquecer de tal modo que os homens vão amaldiçoar Deus por conta daquela quintura que ele não aguenta, né? Amaldiçoar Deus por conta o derramamento da taça, a quarta taça. A quinta taça, versículos 10 e 11. Pode ler. O 11 também, vai. Agora a gente vê a dureza do coração da pessoa, né? Porque eles, diante de tanta dor, tanto sofrimento que estarão passando, e ao invés de se arrepender das suas obras, reconhecer que cometeram agravo contra Deus, não, faz blasfemar. Entendeu? Ao invés de se arrepender, blasfema, questiona, julga Deus. Aí, meu amigo, não tem escapatória, né? A Bíblia vai dizer que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Esses aí nem estão confessando e nem deixando. Não tem misericórdia, não tem como alcançar. Mas perceba que é só tragédia, né? Isso que é grande tribulação. Vamos para a sexta taça, versículo 12. Deixa eu ler aqui a quinta taça, no nosso material. Ele diz aqui que relaciona-se à imposição de escuridão sobre o centro do poder da besta, prevendo a destruição do império que alega ser o reino do Messias. Né? Ou seja, vai estar direcionado a um local
que vai considerar ser o reino do Messias, e a destruição vai direcionada para esse império da besta, né? Esse império que ela alega ser o reino do Messias, mas não é. É mentira, é engano. Lembra que ela é de mentira? Né? É um espírito de engano, de mentira. E por isso que engana as pessoas. Vai enganar dizendo que é o reino do Messias, sendo que não é. Aí por isso que o povo vai estar, como diz em Apocalipse, no versículo 10 e 11, vão estar blasfemando contra Deus, porque a besta vai enganar ele, dizendo que é Deus que está contra eles, né? Entendeu? Como funcionam as coisas? Vai ludibriar o povo para se voltar contra Deus. É engano, mentira. Aí a sexta taça diz que prepara o caminho para a invasão dos reis do leste, a fim de que os exércitos da besta possam comparecer ao juízo de Armagedon. Aqui já é uma estratégia de Deus, né? Porque aqui já vai o quê? Atrair eles para um local. Campo de batalha, vai atrair eles. Os exércitos da besta, ó. Prepara o caminho para a invasão dos reis do leste, a fim de que, olha o propósito, a fim de que os exércitos da besta possam comparecer ao juízo, possam estar lá. Na sexta taça, aí vem a sétima e Cristo vem com poder e grande glória e destrói quem? A besta e o falso profeta. Entendeu? A destruir, ele vai estar concentrado ali. Perceba que são atos que acontecem de forma racional, né? Tudo sendo preparado. Caminhando para lá, né? Tá fazendo sentido? Tá? Então vai lá. Já leu 12? Vai, leu 12 aí. Aí perceba que ele diz até o rio, né? O rio Eufrates, lá onde tudo começou, né? E onde também estava instalado a Babilônia. Babilônia também. Então perceba que é aquele local, é tipo um umbigo do mundo, né? Preparando o caminho. Isso. Aí a sétima taça já é do versículo 17 até o 21, que fala sobre a grande convulsão que subverte completamente as atividades dos homens à medida que experimentam o furor da sua ira, que está no versículo 19. Vai, lê aí, do 17 ao 21 e depois repete o 19. E a cidade das nações se desmoronaram. Deus livrou-se da grande batalha. E eles ficaram da sua ira. Todas as vidas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, e não impérios do granizo. Cerca de 35 cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, toda a praga do granizo. Qual é a tua tradução aí? NVI, né? Ela já trouxe até o tamanho e o peso, né? A corrigida não traz, não. A NVI, né? Legal. Já evita, poupa o serviço de ir atrás, né? De saber quanto é a medida. E lá eu acho que dá côvados. Peso do talento, né? Aí você tem que ir atrás de quanto é um talento, fazer o cálculo. Aí a dela já trouxe, né? Um granizo de quantos quilos? 35 quilos? Granizo. Uma chuva dessa, meu amigo. Cada uma 35 quilos, né? E uma pedra dessa de granizo de 35 quilos, ela caindo, ela multiplica por 100. Oxe, é muito mais, né? Dependendo da altura. Né? E aí, qual é a reação dos habitantes nessa época? Blasfemar contra Deus, né? Nisso, a gente percebe que
a terra vai estar o quê? Uma destruição. Matança, guerra, terremoto, como nunca houve, né? Murmurações, os que escaparem, né? Os marcados pelo sinal da besta, com a marca da besta, virará uma chaga, uma ferida. É por isso que alguns filmes, claro que a nossa base aqui não é filme, né? Mas aí eles tentando ilustrar isso, eles colocam na testa uma ferida, assim, ó, uma ferida grande aberta, no meio da testa, né? Nos filmes. Já viram? Bota assim no meio da testa uma ferida, a pessoa andando, uma feridona assim na testa. Enfim, aí vai gerar tudo isso na terra. E ao invés das pessoas se converterem ao Senhor, vão blasfemar. Aí só complica, né? Aí vamos lá agora para as duas Babilônias, né? Pronto, aí Bianca, a gente já fechou aqui. Trombetas e as taças. Agora vamos para as duas Babilônias e a sua destruição. Scofield, ele, no seu livro Referência Bíblica, na página 1346, traço 7, apresenta em forma sucinta o significado das duas Babilônias do Apocalipse. Ele diz que as duas Babilônias são diferenciadas uma da outra, em Apocalipse mesmo. Ele diz que a Babilônia eclesiástica, que é a cristandade apóstata, liderada pelo papado, e a Babilônia política, que o Império Confederado, a última forma da denominação mundial gentílica. Aí ele diz que a Babilônia eclesiástica é a grande meretriz, está lá em Apocalipse 17, versículo 1. Abre aí, por gentileza. E é destruída pela Babilônia política, que está em Apocalipse 17, do versículo 15 ao 18. Abre aí também o 15 ao 18. Aí ele diz o propósito, que é para que a besta seja o único objeto de adoração, como diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4. Vai, Apocalipse 17, 1. Veio dos 7 anos, vestia as 7 praças, a outra dizendo: vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre mim. Pronto, então a prostituta, a meretriz, né, como diz aqui, está assentado nas águas, né? Ou seja, é a besta que emergiu da água, né? A prostituta. E aí, essa é a Babilônia eclesiástica, como ele diz aqui. E ela é destruída pela política, a Babilônia política. Vamos ver agora no mesmo capítulo, o versículo 15 ao 18. Eles ralevaram a ruína e a deixaram, comeram as frutas e a destruíram. Pois Deus foi basicamente desejo de caminhar para fora do pertence, a acordarem e na besta poder eles serem para reinar. Até que se torne a mulher de Jesus é a grande cidade que reina sobre seja aberta. Perfeito. Aqui na Bíblia Dake, Bíblia de Estudo Dake, ela traz aqui, ó, uma imagem da prostituta aqui, ó. A grande prostituta. E traz o dragão, o animal com os 10 chifres. E aí ele traz como sendo, nesse contexto que ele traz aqui, como sendo Roma. Mas enfim, são os reinos, né? Ó, os 10 chifres. E a grande prostituta sobre o mar, que representa o quê? As nações, são povos. Perceba que aqui traz a linguagem simbólica de uma pessoa, uma meretriz, em cima de nações. Trazendo para a linguagem, para o raciocínio lógico humano, é impossível uma mulher estar montada em cima de nações, a menos que ela seja uma rainha, né?
Aí ela está dominando. Só que aqui a gente percebe que é uma linguagem figurada, para trazer a ideia do poder que tem sobre os povos, né? E esse poder é o quê? É um poder ludibriador. É um poder no qual vai encantar os povos, iludir e convencer. Aí a gente nota que, se for aplicar no sentido literal, fugiria um pouco o sentido, né? Porque ficaria impossível acontecer tal coisa sendo na maneira literal. A gente percebe que é no mundo espiritual. Uma entidade, uma autoridade espiritual com poder de convencimento na mente das pessoas e domínio sobre elas. Entendeu? É muito parecido, sabe com o quê? Muito parecido, não estou dizendo que é a mesma coisa, né? Só parecido. Com o que a gente se vê hoje. As pessoas, por exemplo, que defendem o errado, militam no erro contra o certo, desconfiando da verdade, entendeu? Então assim, elas militam, defendem com unhas e dentes, estão prontas para a briga e acham que estão certíssimas. Isso é o quê? E não é só uma pessoa, são muitas pessoas, em vários lugares, em vários estados e vários países, quase na metade do mundo. O que é isso? Entendeu? O que é isso? Deve ser, ó. Por isso que eu estou dizendo, é parecido, né? É como se fosse uma entidade maligna no mundo espiritual, como Paulo diz, as potestades do ar, com poder de convencimento, que implanta na mente das pessoas o engano, a mentira, e convence elas de tal modo que elas passam a defender aquilo. Entendeu? É assim que acontece. Apoia tudo, defende na cara lisa mesmo, defendendo, e quem for contra diz que está errado. Né? Pode até ser preso ou morto. É complicado. Ah. Aí Pois é, do outro lado, né? Apoia, E é um desejo de vingança, uma coisa assim, fora do comum, né? E você vai olhar o crime, qual foi o crime? Não bate pelo tamanho da revolta, pelo tamanho da raiva, da ira, né? Não bate. Enfim. Não é. Sim, sim. Tudo. Permissão de Deus. Então vamos aqui, né? Então nas duas Babilônias a gente percebe que tem uma Babilônia eclesiástica e uma política, né? A eclesiástica é a grande meretriz de Apocalipse 17:1, que ela é destruída pela política. Ou seja, a política ela vai sobrepor a eclesiástica. Entre eles. Perceba que é assim, né? Entre eles. Uma sede pelo poder. Perceba isso aí, sabe que é muito comum. Eu gosto de trazer para a prática porque é aqui que a gente vai vendo e assimilando. Por exemplo, antigamente não existia facção, existia gangue, né? Eram as gangues. E as gangues era briga por território. Isso aqui é meu, eu que mando aqui, sou eu que mando, né? Aí vem outro lá para cá, eu que mando aqui. Aí começaram a proibir as pessoas transitar. Tu é da onde? Quando alguém ia para a região do outro, ele perguntava, tu é da onde? Né? Que é para saber se era do território do inimigo. Não precisava ser inimigo, bastava ser de lá. Sendo de lá já se tornava inimigo. Ou saía lá ameaçado, ou saía para o hospital, né? Saía vivo, correndo, ameaçado, ou saía para o hospital. E aí depois o negócio ampliou para facções, aí vem território de novo, briga por território, mesma coisa, né? E voltando aqui na pré-história,